Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Enquanto é dia de descanso aqui no Mundial entre o GoCash e o Ting Liren, vamos olhar o que rolou no US Masters 2024, Fabiano Caruana, o número 2 do mundo, meus amigos. Mais um torneio que ele põe aqui pra conta. Que coragem, vamos comentar aqui, que coragem do Caruana de jogar esse torneio, né? Um torneio que contou com a presença de grandes mestres muito fortes, mas para Fabiano Caruana, que tem mais de 2.800 de rating, é muito arriscado jogar esse tipo de torneio, porque os caras têm 2.600, 2.600 e pouco para baixo, a maioria aqui 2.500, 2.400, 2.300, né? Então, é muito jogador. E qual que é o risco? Cara, existe uma chance de 10% de um cara desse, de 400 pontos de rating a menos do que o Caruana, ganha dele. E aí despenca o rating. Por isso que na maioria das vezes os jogadores de elite, os jogadores super grande mestre, 2.700 para cima, não jogam esses torneios abertos. Na maioria das vezes eles vão jogar os torneios fechados, os torneios por convite. Quem vai participar? O Guiri, o MVL, o Aronian, não sei o que. Legal, tô dentro, né? Aí o US Open, quem vai jogar? O Machilen, o Keshvili, o Woody Ward, né? O Belenkaya. Não, a Dina Belenkaya é famosa, mas o Wanderling é famoso. Tem uns caras aqui, o Antipov, tem uma galera famosa, mas tem também aqui o Parkov, o Brodsky. O Brodsky é gente fina demais. Então, galera, é arriscado jogar um torneio como esse, né? Então vamos dar os parabéns ao Fabiano Caruana aí, porque é o seguinte, cara, se é 2.800 mesmo, então joga o aberto e ganha, que eu quero ver, né? Meus amigos, não é fácil não. Tem muita gente que se esconde no seu rating conquistado e se for jogar um torneio desse, toma uma chapuletada, né? Então, coragem aqui do Caruana, venceu o torneio. Não passou ileso, teve uma derrota aqui, vocês estão vendo o zero, ele perdeu do Nicolas Teodorou, que foi o segundo colocado, tá? E, inclusive, olha o que acontece, o cara investe vários dias de torneio, a gente vai ver aqui algumas dessas partidas, o cara investe vários dias de torneio, então é pra ver as alegrias e as dores de ser um 2.800, né? E ele ganha 8 partidas, perde uma, você fala, pô, mas legal, o rating dele explodiu, então foi para 2.830, alcançou o Carlsen. Não, quase não saiu do lugar, né? Porque quando ele ganha dos caras de rating menor, vamos ver a charada, vamos matar essa charada. Por que o Caruana ganhou um torneio, fez 8 em 9, um score absurdo e ganhou 3 pontos de rating, né? Eis as dores de ser um 2.800 plus. Aqui, ó, quando ele ganhou de um 2.200, ele ganhou 0.8 de rating. Ganhou de um 2.400, 0.8 de rating. Ganhou do 2.440, 1 de rating. Ganhou de um 2.500, 1.5. Um 2.600, ganhou bastante, em 2.1. Perdeu do Nicolas Teodorou, que tem 2.612, hein? Imagina se tivesse 2.300, 2.400. Perdeu 7,5 pontos. Derrubou tudo que ele ganhou. Aí agora ele ganhou do Andy Woodward, do Vitor Machiken, do Henkman Riemann, dos caras 2.500 aqui, que são fortes também. Ganhou mais um pouquinho. O saldo total, o saldo final, depois de vencer 8 e perder 3 pontos de rating, né? E é por isso que o Carlsen nunca chegou nos 2.900 de rating, que era o sonho dele de partidas clássicas, né? Em rápidas e blitz, acho que ele chegou, e no topo acho que ele chegou a alcançar, mas acho que ainda não. No blitz tá quase 2.900, né? Mas em clássicas ele chegou perto, 2.882, mas não passou dali. É realmente um marco muito difícil de se alcançar os 2.900 de clássica, porque não tem espaço, não tem galera com mais de 2.800, entendeu? A baseada tá tudo pra baixo disso, né? Então como é que acontece? Se tivesse um torneio com 30 pessoas de 2.800 plus, o Carlsen ia chegar em 2.900, mas não tem, né? Não tem. O ponto é esse. E aí é aquela história, um deslizezinho, um empatezinho aqui, uma derrotinha lá, joga o rating lá embaixo, né? Bom, galera, vamos dar uma olhada então em algumas das partidas aqui que rolaram. Começando com essa do Caruana contra o Izik Khan, jogador turco, né, pelo nome. Turco, jogador turco, mestre internacional. Pelo nome ou pela bandeira, Rafa? Pela bandeira eu não ia saber se era do Vietnã ou da... Bom, mas a Turquia. Porque tem outros que tem esse sobrenomezinho Khan na Turquia, né? Mas enfim. Fabiano Caruana contra o Izik Khan. Como é um 2.800 contra o 2.500? Vamos ver aqui a partida. O Caruana começou com o peão do rei. Tivemos aqui E5. Deixa eu só tirar o feedback aqui para não atrapalhar. Pronto. Aqui cavalo em F3. Tivemos então uma abertura italiana pelo Caruana. Cavalo vem para F6. Beleza. Aqui D3.
Também dá pra jogar C3 aqui, que é bem agressivo, não dá? Eu já pendurei aqui, já pendurei. Não é nessa posição que dá pra jogar C3 não, mas é interessante isso aqui. Eu gostei dessa capivarada feliz. É uma capivarada, mas é uma capivarada interessante essa aqui. Deve funcionar contra o tripinha, contra o caveira. Bom, mas vamos lá. Aqui C3 não, aqui é importante proteger. E cavalo G5 aqui também. Rafa, para. Mostra o que aconteceu na partida. Não vem com capivarada. Não vem sujar esse quadro aí. D3 foi jogado D5. Peão toma, cavalo toma. E aqui Roque coloca o rei em segurança. Bispo em E7. O rei precisa rocar. Torre vem para E1. F6. Nunca jogue F6. Ben Finnegold uma vez disse essa frase. O jogador grande mestre norte-americano. Ele não é norte-americano? Ele é israelita. Ben Finnegold. Vamos lá. Momento cultura... enxadrística, né? Benjamin Finnegold, eu acho que ele é norte-americano, né? Isso, ele é da Federação dos Estados Unidos. Talvez ele tenha uma origem israelense, alguma coisa assim, mas não tenho certeza disso, né? Da família e tudo mais. Mas bora voltar aqui para a partida. Muito bem, meus amigos, aqui seguimos com o lance A3. Então assim, F6 é um lance que na maioria das vezes é arriscado de fazer, vale comentar isso, porque você pode ter ideias no futuro de sacrifício, abertura de linhas, cheque com o dedo na cara. Mas aqui não funciona, por enquanto ainda é prematuro, aqui cavalo por E5 não vai funcionar. Tem muita peça defendendo e não tem tanta peça assim atacando. A partida seguiu com A3 aqui pelo Caru. Bispo G4 crava o cavalo. H3, tira o bispo daí. Bispo H5 foi jogado e o cavalo vem para C3 ameaçando capturar o cachorro. Cavalo B6 foi jogado. Bispo atacado. Bispo fica estocado na casa de A2. E aqui bispo em F7. O rei precisa fazer o roque. Muito interessante aqui a abertura do Easy Khan. Temos bispo toma, rei toma, e não tem problema que perdeu o roque, o rei tá de certa forma seguro aqui, a torre tem mobilidade, tá ok, tá de bom tamanho. Seguimos com o lance bispo em E3 pelo Caruana, a dama vem para casa de D7, e B4, o Caruana já começa uma expansão na ala da dama. E tudo parece administrável até aqui. Torre de H em E8, qual é o problema da posição das pretas? Cavalo em E4 foi jogado pelo Caruana, vem trazendo peças pro ataque. Não tem nada acontecendo, torre de A em D8. Pouco a pouco vai ficando esquisito. B5, agora o Caruana ganha iniciativa, o cavalo atacado vem para casa de A5. E aqui só tem um lance bom na posição, só um. Tem outros, mas tem um que se destaca, sabe assim, o fino do fino, o creme de la creme, o lance chique, perfumado, né? Se fosse o MVL, o lance cheio de jequiti. Mas aqui, meus amigos, Fabiano Caruana encontra esse lance. Não é fácil, dama B1, não é um lance fácil de encontrar, mas esse lance aqui faz tudo e mais um pouco. É o lance fino da posição, a gente vai ver como segue aqui. Temos o lance cavalo C8 agora, o Easy Khan já não tá entendendo nada, volta aqui o cavalo, o Caruana joga com bispo D2, cavalo atacado, B6 foi jogado, onde mais esse cavalo poderia ir? O cavalo ficou preso, né? E agora nós temos aqui o lance bispo por cavalo, já danificou a estrutura de peões, esses dois peões somados não valem nem meio. O Rafa, eles ficaram chorando depois que você falou isso. Da próxima vez eu vou falar mais baixo, mas é a verdade. A partida seguiu com D4 agora pelo Caruana, estourando o centro, tentando castigar esse... Não tinha problema nenhum esse rei em F7. De repente ficou esquisito esse rei aqui, né? Cara, de repente ficou bem esquisito, o rei tá muito exposto. Rei G8 foi jogado, a prioridade é esconder o rei. Mas agora, simples assim, já cai o peão aqui no centro. Porque aqui, se ele fosse proteger, vamos dizer que ele não jogasse rei G8. Vamos lá, vou segurar aqui a rapadura, vou proteger meu peão, olha que bom, já trouxe mais duas defesas. Cara, aqui você tem a casa de G5 sendo atacada, né? Então você vai jogar, você vai tirar proveito disso. Você simplesmente vai dar esse duplo. O peão tá sobrecarregado. Aqui vai tentar escapar com o rei. Cheque com o dedo na cara. Aqui, cara, não sei se escapa. Acho que não, né? C4 aqui é uma pancada. Cavalo por E5, peão toma. E aqui dama C2. Vai, ainda é uma linha resistente aqui. Poderia seguir dessa maneira. É uma linha resistente, mas as brancas, de certa forma, sempre estão melhores aqui, né? Mas também não tem um arremasse. Como a gente viu, as pretas jogando bem aqui se seguram, apesar de que a longo prazo é tanta fraqueza que foi criada na posição. É um rei tão exposto que a longo prazo isso vai ser problemático, né? Mas ainda assim isso ofereceria uma boa resistência, como a gente viu. A partida seguiu com rei G8 e agora o Caruana segue com peão, toma, fica com um peão a mais. Dama D5, domina a diagonal de casas claras. Caruana segue com cavalo C6, uma pedrada atrás da outra. Torre D7 foi jogada e agora C4, tira a dama daí. Dama vem para F5, dama B3, essa diagonal é perigosa. Torre vem para F8, uma pressão aqui existe em F2, o Caruana
coloca a torre em A2, ganha mobilidade, faz a proteção, pode ir pro ataque também. Rei H8 foi jogado, a torre vem pro ataque. Bispo C5 foi jogado com pressão em F2, mas se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do Fabiano Caruana, vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate G4, lance do GoCash, meus amigos. Agora pegou, G4 é o lance do GoCash. E aqui o Easy Khan abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Uma hora o Caruana tava batendo e na outra tava também, né? Uma partida aqui impressionante. A facilidade com que o Caruana se impõe pra cima de um 2.500, né? Que é um grande mestre, cara. É um cara que vai... É um cara muito forte. Ele é um cara que só tem 2.000 pessoas com título de grande mestre no mundo inteiro, né? Milhões de pessoas tentam esse título. Apenas 2.000 conseguem. É o topo do topo do topo. Pro Caruana é com facilidade. É com facilidade. É impressionante isso. Cara, abandonou porque não dá mais. Não tem como defender aqui. O bispo vai perder peça. Na verdade, o computador manda jogar dama por E4 pra vocês verem o drama da posição, né? Como a posição realmente é ruim. E aqui o relatório do chess.com, né? Só pra mostrar aqui a precisão, simplesmente 94.7 pro Caruana. É isso que acontece, né? Aliás, eu queria mostrar pra vocês esse fenômeno. É uma lei do xadrez, uma lei muito curiosa. Acontece em todos os níveis, tá bom? Seja você um jogador de 500 de rating ou você um jogador de 2.500, 2.600, 2.700 de rating, vai acontecer o seguinte: quando você jogar com um jogador com rating menor do que o seu, na maioria das vezes a técnica para ganhar é muito simples. E aqui vai um segredo, hein? Você que joga torneio, acabou, é só usar essa técnica. O Caruana usou esse torneio inteiro, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Você que tem um rating maior consegue enxergar os lances um pouco mais rápido. Não é que precisa ficar jogando rápido, não é isso. Mas você vai jogar um pouco mais, você vai puxar o ritmo um pouco mais do que o seu adversário. Regra número 1. Teu adversário, em algum momento, ele vai conseguir equilibrar, ele é forte. Você tem 2.100 de rating, ele tem 1.900, cara, 1.900. Feed, é muita coisa, ele sabe jogar xadrez. Você tem 2.300, o cara tem 2.100, ele sabe jogar xadrez. Como é que você vai ganhar dele? É isso. Você vai lá... puxa um pouquinho mais o ritmo, joga um pouquinho mais rápido do que ele, a partida vai ficar equilibrada, ele sabe jogar bem, você não tem como forçar a vitória. Ele vai ficar equilibrado, vai ficar até quando? Até baixar de 1 minuto do relógio. E ali, na pressão, o cara vai fazer uma besteirinha e você vai ganhar a partida. Essa é a regra de ouro, né? Vamos ver se é verdade isso daqui? Aqui, ó, Caruana contra o John Burke, né? E aqui o John Burke, a posição super equilibrada, lance 64, meu. O John Burke jogou muito, é um grande mestre, quase 2.600. Cara, ele vai perder do Caruana, cedo ou tarde, né? O Caruana tá aqui, ó, são bispos de cores opostas, que pode ter um caráter de empate, mas pelo fato de existirem as damas, dá um caráter extremamente agressivo, porque as brancas não vão conseguir defender as casas claras e nem as pretas vão conseguir defender as casas escuras. Mas o Caruana tem um bispo mal ativo, que significa que ele está à frente da cadeia de peões. E o John Burke tem um bispo mal passivo, ele não consegue exatamente fazer nenhuma ameaça na ala do rei, ele queria muito chegar na casa de F6. Se ele conseguir dar um chapéu e chegar aqui em F6, com a dama em H4, pode ser perigoso, pra gente ver o caráter de dupla lâmina dessas posições de bispo de cores opostas com peças pesadas, tá? Então isso aqui é perigoso demais. Mas olha o que tá acontecendo, olha o relógio dos caras. O cara vai soprar a farofa, vai soprar na farofa. Você sabe o que eu quis dizer, é isso mesmo que você pensou, é feio, mas é isso, vai, entendeu? Em algum momento vai. Entendeu? A farofa vai sair voando. Porque aqui, meus amigos, dama C5 foi jogado. Faz sentido, né? Um lance que domina as casas escuras. O que o Caruana pode fazer contra isso? É um erro grave. É um erro grave. E o Caruana vai castigar isso agora com esse lance maravilhoso aqui. Rei G7, cara. Olha esse ataque que chegou, né? Então você fala, é uma lei natural. Alguma hora o cara vai fazer um blunder com o tempo caindo, né? Então aqui Rei G7 foi jogado. E agora já não tem mais como segurar aqui a posição G4. Dama H8 com cheque, dama chega em H1 e aqui abandona aqui. Vocês viram como é rápido? Abandonou porque não dá mais, né? Rapidamente o Caruana usou a mesma estratégia. Mas para chegar aqui, pessoal, como eu falei, foram 60 lances de pura igualdade. Não é que o Caruana ganhou do cara na estratégia, na tática. Não, ele ganhou no relógio.
tá? Ele ganhou no relógio. Pode dizer que ele, mas ele não deu seta. No fundo foi seta, sim. O cara errou porque estava o tempo caindo, né? Ele não erraria se ele tivesse mais 40 minutos no relógio, mas uma hora o tempo acaba. E é aí que o Caruana, o jogador de maior rating, ganha, né? Aqui F2, por que abandonou? Abandonou porque não dá mais aqui, ó, já caiu o bispo aqui, já de cara já caiu o bispo, né? Não tem, ou vai cair peça ou vai levar checkmate. Rafa, mas isso foi só uma coincidência, isso é pouco para falar se essa é a regra geral. Vamos ver outra aqui, ó. Andy Wood, jogador de 2.525 de rating, tá fazendo uma partida dos sonhos contra Fabiano Caruana. Os dois jogadores altamente precisos até aqui, lance 46, Caruana me joga com o lance torre C5. A questão é... As brancas têm menos tempo no relógio, mais uma vez, e uma posição difícil, um peão a menos, o computador empata, tranquilo, sem risco nenhum, risco zero. Computador, máquina contra máquina aqui, está empatada a partida. E qual é a técnica? É cheque aqui, cheque lá, cheque para sempre. Não tem o que fazer contra isso, tá? Até mesmo torre B4 pode funcionar aqui. O que não pode jogar nessa posição? O ultra natural rei F4. Esse lance é um blunder e perde a partida na hora, mas cara, esse lance faz todo o sentido do mundo. Né? Você está atacando aqui os dois peões, você vai sobrecarregar, os dois peões vão cair, sei lá, as brancas podem até achar que estão ganhando aqui. Não, é o suficiente para o Caruana ganhar. Rei F4 um erro grosseiro e vai ser castigado agora, porque o Caruana não perde a sua oportunidade de jogar o único lance que castiga, que é a torre C2, exclama, indo para cima dos peões, cai o peão de E4, é verdade, o único lance que ganha a torre por F2, aí que tá, o jogador de maior rating vai ser implacável. Aqui torre torre B3 foi jogado, atacando os peões, aqui o Caruana vai para o único lance da posição, torre por A2, aqui torre por F3 foi jogado, mas agora torre E2 ganha um tempo com cheque. Não adianta o rei encostar aqui na torre, na verdade isso não funciona, né? Você pode tomar agora aqui em H2. Será que não dá para avançar o peão? Rafa, não precisa fazer isso, você vai fazer besteira. Dá também. Não fiz besteira, mas o outro é melhor. Torre por H2 é melhor, tá? Então aqui o lance jogado foi rei F5. O Caruana simplesmente dispara o único lance da posição. Claro, o peão estava atacado. Cheque rei F7, torre A3 passa para o outro lado. Mas depois aqui você pode tomar o peão. Mas o Caruana ainda preferiu tirar o rei daí. Tirar o rei dessa oposição frontal, né? E por isso, depois de torre F2, o Andy Wood, que fez mais de 40 lances em igualdade com o Fabiano Caruana, abandona aqui a partida. E abandonou porque não dá mais. Vocês veem que nesses últimos lances o Caruana vai jogando ao toque, né? A diferença de tempo tava tipo 6 minutos para 1, termina com 9 para 1, né? É um negócio bizarro aqui que acontece, esse fenômeno da natureza. Rafa, ainda não tô acreditando. Mostra mais uma para eu ver. Partida ultra fechada. Fabiano Caruana, 23 minutos. O Victor Martviz, com quase 2.600 de rating, ucraniano, grande mestre fortíssimo. Com a posição ultra fechada. Alguém pode ganhar essa partida? É uma lei infalível, meus amigos. Essa lei é infalível. É só esperar. É só esperar. O erro chegará. Rei C7 foi jogado. Caruana joga com bispo F3. Ataca o peão. Aqui torre G8. Excelente lance, vai para o contra-ataque. Rei F2 exclama, protegendo o peão. Mas até aqui tudo bem. Está um pouco equilibrado. Torre H8 protege o peão de H, o Caruana começa a botar pressão, H4 foi jogado G4 exclama, porque agora existe a possibilidade de G5, a criação do peão passado, esse peão não vai a lugar nenhum, e aqui então torre de H em G8, continua na luta, e o Caruana agora com a ala do rei paralisada volta suas atenções para a ala da dama. H3 foi jogado, tenta atrair aqui as atenções, rei G3, e aqui torre H8 foi jogado e pouco a pouco, né, o jogador com menos tempo, olha o que vai acontecendo aqui, ó, 0,38, a barrinha vai subindo, o cara já não consegue mais encontrar os lances com qualidade, o Caruana joga rei H2 na tranquilidade, torre de H em G8 foi jogada e agora acabou, com a ala do rei completamente dominada, peão toma, torre toma e o Victor abandona aqui a partida. Sim, meus amigos, é rápido, né? Vocês perceberam como vai da igualdade para o abandono em 3, 4 lances? Na maioria dos casos, né? É muito curioso ver um jogador de maior rating jogando com o de menor. Tá equilibrado por 40, por 30 lances. O cara tá fazendo a partida da vida. Ele vai perder, né? E aqui, então, abandonou porque não dá mais, meus amigos. Por exemplo, o torre toma, bispo... Opa, mouse sleep, perdeu, Rafa Milk. Você estragou a partida do Caruana. Ele falou, Rafa, tá ganho, termina aí pra mim, né? Aí ele vai no banheiro, quando ele volta, fala, foi mal. Eu larguei a peça aqui nessa casa sem querer, né? Agora G5, bispo H8 para não levar garfo, F6, ataca a dama.
Acabou, né? Dama em E8, bispo G4 ganha atividade. Vamos ver como é que ganha isso daqui. Bom, o bispo não joga, esse bispo também não tá jogando e a dama também não tá jogando. Tá? Não é nada promissor, né? Então você tem que fazer qualquer lance, passa a dama para outro lado. Aqui você vai tentar trocar um pouco de peça, claro, né? Para dar uma aliviada na pressão. Dá até para jogar um dama F5, porque aqui esse final não tem como segurar, né? Será que é tão simples assim? Vamos ver aqui. Vai. Tenta abrir um pouquinho aqui de peça. Não, aqui caiu em C5. Não tem algum lance melhor? O rei tenta chegar, cai em H3. Aqui a gente tem um final completamente vencedor, né? A maioria dos peões fixos nas casas opostas ao bispo. Esse bispo não tá jogando o rei, nada pode fazer. E esse rei vai chegar, né? Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Vamos chegando com o rei. O rei tá tentando segurar aqui a entrada. Não teve jeito. Nossa senhora, Zumbislândia. Zumbislândia aqui. Rei chega em H7, acabou, né? Cara, que loucura, que loucura. Bela partida aqui do Caruana. E se você ainda não está convencido, Fabiano Caruana de Negras aqui contra o Mark Hyman, o mestre internacional, 2.460, um forte jogador, lance 38. Eles fizeram uma partida espetacular até agora. A partida está equilibrada e até que o Mark Hyman jogou rápido. Ele falou, nesse truquinho do Caruana não caio. Eu vou jogar bem rápido e ele vai ver só. Né? Agora eu tenho 23 minutos para fazer isso. Né? Para fazer essa besteira e jogar a partida inteira no lixo. Meus amigos, esse lance aqui... Porque o que está acontecendo? Você vai dar um totó no cavalo e vai jogar torre G7, né? Então, assim... Mas houve um erro de cálculo aqui do Mark, né? Ele quis complicar o negócio. O negócio aqui é tirar a dama. Joga a dama E4, né? Tudo bem, não é tão simples, tá caindo aqui em A2. Não é fácil. Aí que tá, não é fácil. Mas o cara tem um peão a mais aqui contra o Caruana. Cara, devolve esse peão, tenta empatar isso aqui de todas as maneiras, né? Vamos por dama E4, dama por A2 aqui. Tenta empatar de todas as maneiras. Aqui o que joga? Não é fácil também, né? Eu quero empatar, mas não consigo. O que manda jogar? Rei F1 aqui para não levar dama H2 com cheque? Esse é difícil de achar, né? Também a posição é complicada, né? Não, achar essa linha é muito difícil. Achar essa linha é muito difícil. Não, já tá difícil de achar lance aqui de brancas. A verdade é essa, né? Tem que achar uma sequência surreal aqui. Dama E4, pendurando aqui, seguido de Rei F1. Não. Tá difícil de achar. Não tem outra coisa aqui que dá para jogar? Dama E2. É que pouco a pouco o rei exposto aqui tá complicado, né? Então, pra gente ver a maestria do Caruana, mesmo com um peão a mais aqui pras brancas, o Caruana é quem tá colocando ameaças, né? Mas o fato é que a partida seguiu com torre F1 e agora o quê? Totozinho no cavalo. Aqui ele tinha calculado isso, ó. Jogou com dama agora aqui em C6 porque sai da coluna e ataca a torre, mas não tem problemas. Até que foi bem calculado, porque esse torre G7 aqui, dama por H6, vai para um contrajogo violento, né? Aqui as brancas vão ganhar, Caruana vai perder aqui. Vai perder. Aqui rei 7, torre por bispo. Aqui tem um ataque infinito, né? Aqui tá cravado. Ah, mas eu dou cheque aqui, a torre volta. Eu dou cheque com o dedo na cara. Rei H1, cai o peão de H4, vou dar mate. Cavalo H3, né? Ah, eu vou pra cima. Não tem problema. Aqui dama por E5 e por aí vai. E as brancas vão acabar ganhando isso daqui, vão acabar dando mate, né? Então, assim, a posição é perigosa. Dama C6 é uma tentativa... interessante, mas o Caruana é implacável. Ele vai para o único lance da posição. Dama em A7. Cheque, defende a torre, mantém o cavalo atacada. Good game. Rei H1. Mas é claro, o Mark ainda pode lutar aqui. Depois que cai o cavalo, dama H6 cheque. Rei G8, dama G6 com cheque. E aqui dama por G5, um lance de estilo, porque o bispo está cravado. Mas o Caruana mantém a calma, joga com dama em A8 com cheque. A dama cobre aqui em G2 e agora dama D8, evitando as trocas. Ô Rafa, não dá pra trocar isso daí e jogar esse finalzinho? Cara, dá, mas se você puder evitar, melhor. Porque os reis estão expostos, tudo bem. É por isso que a gente é tentado aqui, o nosso instinto primitivo é simplificar. Porque a gente não gosta de situações arriscadas, não é assim? O ser humano evita o risco por natureza. A maioria das vezes, isso não... Cadê os caras do Red Bull, né? Os caras da Red Bull vão falar, Rafa, não é bem assim, né? Minha natureza é arriscar a todo momento, né? Mas tudo bem, por isso que você é contratado pela Red Bull. Agora, aqui, em geral, a gente quer simplificar, mas talvez isso não funcione porque tem peões passados aqui nas duas alas. Se conseguir tirar esse peão do tabuleiro e trocar as torres, não ganha mais, né? Então o Caruana faz a coisa certa aqui. Dama D8, mantém a pressão no jogo. Dama G4 foi jogada, o rei tá exposto, cuidado. Torre G7 ataca a dama, cheque, o rei vem pra G8. Dama volta pra H3 e aqui torre G3 ataca a dama. Torre G1 crava a torre, mas agora a dama dá cheque. Que loucura, né? A torre aqui tá cravada, não posso capturar, tô cravado, mas agora o cheque contra cheque.
E aqui depois de rei H2, bonita finalização aqui. Aliás, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a finalização aqui do Caruana, vale a pena. Bonito lance aqui do Caru. Eu espero que você tenha encontrado o lance do Karpov aqui. O bonito lance, o lance do Caruana. Torre G7 cheque, que bonito lance, né? Um lance de recuo com finalização e o cara abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, ele acabou de perder a torre, né? Porque agora o rei não tem pra onde ir. Que lance legal, né? E aqui ele tem que cobrir de torre, então. E aí você vai simplesmente liquidar. Você pode simplesmente tomar a torre, tá? E depois vai ganhar. Mas se quiser jogar igual ao computador, é dama D3, né? Por quê? A torre tá cravada, é verdade, e a dama quer ser capturada, mas a torre que tá cravando, essa torre tá cravada, tá contra crava. Por isso não poderia capturar, existe um grande ataque aqui em G3, são 3 ataques e apenas 2 defesas, todas cravadas, contra cravada, e por isso não tem mais o que fazer, né? Dá pra dar cheque? Cheque de honra? Cheque com o dedo na cara e sorrisinho, bate forte no relógio, rei H7, nesse momento você dá outro cheque aqui, e aí o cara toma até um susto, ele fala, puxa, eu vou tomar essa dama, o que será que vai acontecer? Nada, né? É só para postergar o mate, né? E aqui em poucos lances, então, as pretas vão dar mate. Cara, isso é para mostrar realmente esse fato curioso, esse fenômeno, né, enxadrístico, aonde o jogador de maior rating, a única coisa que ele precisa fazer é jogar com um ritmo um pouquinho mais forte e não fazer nenhum lance primitivo, né? Porque em algum momento o adversário vai errar. Ele vai fazer um lance errado e é uma lei natural. Por mais que você saiba dessa lei, essa lei vai influenciar você. Por isso você de menor rating saiba o que o seu adversário de maior rating vai fazer. Agora que todo mundo já sabe essa dica de ouro que eu dei, essa lei infalível da natureza. Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Tá de parabéns o Caruana. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!